Olá pessoal, esse vídeo nós vamos começar a estudar um dos circuitos mais importantes no âmbito da eletrônica analógica, que são os circuitos retificadores. Vou começar então aí mostrando o retificador de meia onda e nos vídeos posteriores nós vamos estudar também os retificadores de onda completa, que é um outro tipo de retificador, mas possui a mesma ideia. Então, falando aí sobre os circuitos retificadores de uma forma geral, o que eles fazem? Eles recebem energia de uma fonte com tensão e corrente alternada. Para quem não se lembra da tensão e da corrente alternada, uma tensão alternada é aquela que em intervalos pré-definidos ela alterna a sua polaridade, ou seja, o positivo e o negativo eles nunca ficam no mesmo lugar, eles sempre se alternam de posição. Isso é indicado no comportamento, dessa tensão alternada e também da corrente. Ela pode ser exemplificada através desse gráfico, onde a gente tem aqui uma parte positiva e uma parte negativa, o que indica justamente essa troca de polaridade para a tensão. E se esse gráfico fosse de corrente, isso indicaria uma mudança no sentido que essa corrente circula em um determinado circuito. Então, o circuito retificador ele vai receber tensão e corrente alternada de uma fonte, seria então a entrada desse circuito, e isso seria convertido em uma tensão e, consequentemente, uma corrente contínua, ou seja, uma tensão que teria uma polaridade fixa e uma corrente que circularia em um único sentido. No caso dos circuitos retificadores que nós vamos estudar, apesar dessa conversão ser válida, ou seja, alternada para contínua, sentido alternado, alternância de polaridade, alternância de sentido para polaridade fixa e sentido único, essa tensão e corrente contínuas que nós vamos observar na saída, ela não vai ter um valor único. Um sentido único, sim, mas um valor único ainda não. Portanto, nós chamamos essa tensão contínua de tensão contínua pulsante. Então, ela vai ficar com esse comportamento que nós estamos vendo nesse gráfico. Vários pulsos positivos, porém, esses pulsos, mesmo que estejam em um sentido único, em uma polaridade fixa, eles têm o seu valor aqui, alterado, começando do zero, indo até um valor máximo, depois voltando no zero. No caso do retificador de meia onda, a gente vai verificar que ele permanece aqui durante um tempinho no zero e depois volta com o mesmo comportamento. Então, a conversão aqui é de tensão e corrente alternada para tensão e corrente contínuas. Então, a gente fala que o retificador é um conversor CA-CC. Beleza? Essa é a ideia de qualquer circuito retificador, então. Seja este meia onda, seja os outros que nós vamos estudar. Bom, falando particularmente do retificador de meia onda. O retificador de meia onda, ele tem aí como base esse circuito, esse diagrama que nós estamos vendo, formado basicamente por 4 elementos. A nossa tensão de entrada, seria aí a tensão da rede elétrica, em geral. Esse elemento que está aqui é chamado de transformador. O transformador ele tem aqui a função de reduzir o valor de amplitude que é entregue pela tensão da rede elétrica. Então, essa conversão aqui ela é feita de forma que nos terminais do secundário do transformador, o transformador ele tem os terminais do primário e do secundário, Então, no secundário nós vamos ter uma tensão que ainda é alternada, porém com um valor de amplitude de tensão menor do que aquela vista pela rede elétrica. Esse seria a principal função do transformador. Nós também temos aqui o diodo, que seria um elemento central dessa conversão que o retificador faz de tensão e corrente alternada para tensão e corrente contínuas. Nós vamos verificar o funcionamento desse diodo no funcionamento do circuito, vou abordar isso um pouquinho mais para frente. E essa resistência simboliza a carga, ou seja, aquele elemento que vai receber energia do circuito já convertido em CC, em corrente contínua, em tensão contínua. Então, basicamente, são esses 4 elementos. A carga, na prática, simboliza aquele equipamento eletrônico que você liga na tomada. A tomada ela fornece
corrente alternada, porém a carga ela foi projetada lá, por exemplo, para receber uma tensão contínua, uma corrente contínua. Poderia ser lá uma televisão, um notebook, enfim. A maioria dos aparelhos eletrônicos ele necessita dessa conversão. Então a carga simboliza então já o dispositivo aqui que vai receber essa tensão e corrente contínuas. Bom, falando rapidamente sobre o transformador, para quem não conhece, pessoal, falando aqui de uma maneira bem rápida, não é o nosso foco de estudo, ele consiste aqui então num núcleo, né? Esse núcleo é formado aqui por um material ferromagnético e nós temos dois fios que eu chamei até anteriormente lá na figura, né? Na figura do circuito de enrolamento primário e enrolamento secundário, tá? Nós temos aqui então, na verdade, uma bobina, né? Nessa bobina nós temos várias voltas que esse fio aqui dá, então, tanto na bobina do primário quanto na bobina do secundário. E a tensão aplicada aqui no primário, né? Ela vai, através de um processo aqui de conversão feito pelo transformador, que eu não vou detalhar, tá? Nessa aula, vai então gerar uma tensão induzida aqui no secundário, que vai ter a seguinte relação. Essa relação nós vamos utilizar bastante aqui no cálculo do retificador. O 1 sobre o 2 igual a N1 sobre N2. O que significa isso? O 1 e o 2 são as tensões, né? O 1 seria a tensão aplicada ao primário, geralmente então seria a tensão da rede elétrica. O 2 seria a tensão induzida no secundário. N1 sobre N2 seria o número de voltas que nós temos no enrolamento primário, no caso do N1, e no enrolamento do secundário, no caso do N2. Então, dependendo desse número de voltas, nós vamos ter uma tensão maior ou menor induzida no secundário do transformador. Lembrando que no caso do retificador, essa tensão U2 será aquela vista no restante do circuito, ou seja, aplicada lá ao diodo e à carga. Lembrando que o transformador ele não converte tensão alternada para contínua não, tá, pessoal? O transformador ele ainda mantém a tensão no secundário alternada a partir de uma tensão alternada aplicada ao primário, tá? O que ele vai alterar é só a amplitude dessa tensão. Bom, vamos ver então o funcionamento. O funcionamento de um circuito como esse, aqui nós vemos então novamente o retificador, e aqui nós já temos alguns nomes, né? A tensão da rede elétrica, eu chamei aqui de V-rede. VI seria então a tensão já convertida pelo transformador, né? Mas aqui nesse caso lembrando que VI ainda é uma tensão alternada, e V0 seria a tensão já observada na carga. Espera-se que essa tensão já seja contínua, ou seja, tenha uma única polaridade, né? Então nós vamos dividir essa análise em dois momentos distintos. Vamos lembrar então que a tensão da rede ela tem um comportamento, né, descrito por esse gráfico aqui em azul, ou seja, uma tensão alternada, né? Aqui nesse caso eu já até estou simbolizando a tensão que já aparece no secundário do transformador, né? Na verdade as duas tensões elas têm o mesmo comportamento, porém VI tem a amplitude mais baixa, como eu já expliquei. E aí nós vamos dividir essa análise no seguinte: primeiro nós vamos analisar só essa parte aqui, ó, que seria o semiciclo positivo lá da tensão que aparece aqui no meu transformador. Bom, então nós vamos ter uma polarização desse tipo, né? Com o positivo aqui nesse ponto e o negativo nesse ponto aqui, né? Isso aqui é convertido da mesma maneira no secundário do transformador. Bom, o que vai acontecer? Como o positivo está aqui, ó, no anodo do meu diodo, lembrando que o diodo, né, dependendo da sua polarização, ele vai conduzir ou não corrente elétrica. E aqui nós vamos desprezar a queda de tensão imposta pelo diodo, tá, pessoal? Para ficar mais fácil, a gente vai aqui simplesmente abordar o diodo como uma chave. Se nós então temos o positivo da minha tensão alternada aplicada ao anodo do meu diodo, significa então que nós temos uma polarização direta desse diodo. Essa corrente então ela vai fluir nesse sentido aqui, ó, no meu circuito, sentido horário. Como essa corrente ela está então favorável ao sentido que o meu diodo consegue conduzir, então o meu diodo se comporta nesse caso aqui, ó, como uma chave fechada, como um curto. Novamente falando que eu estou desprezando aqui a queda de tensão imposta por esse diodo na condução do mesmo.
Nesse caso, essa tensão VI será transferida para a minha carga, né? Esse positivo, através da condução do meu diodo, vem para esse ponto. Esse negativo já está ligado aqui no ponto de baixo. Então, vai haver aqui, ó, condução de corrente elétrica, como eu já falei, e a tensão que a minha carga vai receber vai ser a mesma que a tensão do transformador. Ou seja, o gráfico da minha tensão de saída vai ser esse daqui, ó. Vai ser a mesma curva que a gente vê na tensão do transformador. Analisando somente esse trecho, tá, pessoal? Seria o trecho aqui indicado pelo semiciclo positivo. Bom, vamos ver agora o semiciclo negativo. No semiciclo negativo nós vamos ter essa polaridade, ou seja, lembrando que numa tensão alternada, né, a polaridade da minha tensão ela é trocada de tempo em tempo, ou seja, semiciclo positivo nós temos uma polaridade, semiciclo negativo essa polaridade é trocada. Reparem então que agora nós temos o negativo da tensão do meu transformador indo para o anodo do meu diodo, fazendo com que ele esteja polarizado reversamente. Nesse caso, o diodo se comporta como uma chave aberta, ou seja, ele abre o meu circuito, impedindo a passagem de corrente. Ou seja, nesse sentido, não haverá circulação de corrente elétrica, portanto, a carga não receberá tensão. Nós vamos ter, então, nesse trecho, né, correspondente ao semiciclo negativo, a tensão recebida pela carga igual a zero. Toda essa tensão negativa, então, pessoal, ela estará sendo aplicada em cima dos terminais do meu diodo que estará aberto nesse momento. Tá bom? Então, basicamente o que nós temos é isso. Semiciclo positivo nós temos tensão na minha carga, tensão positiva. No semiciclo negativo, essa tensão ela é cortada porque o meu diodo, nesse caso, ele não vai conduzir corrente. Portanto, essa tensão do transformador não será transferida para a minha carga devido a esse circuito aberto que foi imposto aí pelo meu diodo. Bom, então o que nós vamos ter basicamente é essa forma de onda para a tensão de saída, ou seja, tensão positiva, tensão igual a zero, tensão positiva, tensão igual a zero. Reparem então que a parte negativa foi cortada, fazendo com que a minha carga receba tensão somente em uma única polaridade. Polaridade positiva aqui nesse lado e negativa aqui desse outro lado. Tá? Esse circuito então retificou a tensão, consequentemente a minha corrente também. Né? Muito bem. Então esse seria o funcionamento. A forma de onda aí de uma maneira geral, se nós considerarmos a queda em cima do meu diodo, suponhamos que o meu diodo então seja de silício, nós teríamos então essa forma de onda aqui, ó. Essa aqui seria a tensão do transformador. A gente está pegando aqui um ciclo da minha tensão de entrada. A minha tensão de saída, como eu falei, ela recebe só a parte positiva e depois ela fica zerada durante o tempo em que a minha tensão do transformador ela é negativa. Se nós considerarmos a queda, né? Lembrando que um diodo de silício a queda é igual a 0,7 volts, a minha amplitude da minha tensão de saída ela vai ser igual à tensão máxima do meu transformador menos a queda de tensão em cima do meu diodo, menos o 0,7. Tá bom? Então, se nós considerarmos a queda de tensão no meu diodo, o máximo valor de tensão que a carga recebe, seria a tensão máxima do transformador menos a queda de tensão no meu diodo, que na condução para um diodo de silício é de 0,7 volts. A tensão em cima do meu diodo, enquanto ele estiver conduzindo aqui, ó, que seria todo esse trecho positivo, seria o 0,7, né? E na parte negativa, então, nós vamos ter toda essa tensão negativa em cima do meu diodo. Lembrando que a tensão máxima que ele recebe seria a tensão máxima imposta lá pelo meu transformador. Tá? Seria o que a gente chama de tensão de pico reversa. Bom, as expressões que a gente utiliza para fazer os cálculos referentes à conversão desse meu retificador de meia onda seria as seguintes.
o valor médio da tensão de saída, que seria realmente aquele valor contínuo que a gente considera para a tensão da minha carga, a tensão que a minha carga recebe. E aqui já fazendo um adendo, né? Esse retificador de meia onda, ele é muito pouco eficiente, porque, em primeiro lugar, ele não aproveita ao máximo da capacidade do meu transformador, uma vez que ele não consegue conduzir corrente elétrica a todo momento, né? E com isso o meu valor médio ele acaba sendo muito pequeno, tá? Então ele entrega à minha carga um valor médio muito pequeno se nós compararmos com os outros circuitos retificadores que a gente vai estudar, tá? A tensão na minha carga pode ser calculada através dessa expressão, tensão média, né? A gente pega então lá o valor máximo de tensão do meu transformador, que a gente chama de valor de pico, né? Para quem não se lembra dos parâmetros, pessoal, eu gravei um vídeo falando sobre parâmetros de corrente alternada, eu recomendo que vocês vejam, menos a queda de tensão do meu diodo, né? No caso lá do gráfico que eu mostrei agora há pouco, seria lá o 0,7, por exemplo, no diodo de silício. Se o diodo fosse de outro material, esse valor mudaria, dividido por π, 3,14. Isso considerando lá um diodo real, ou seja, considerando a queda de tensão imposta pelo meu diodo na condução do mesmo, que seria lá o 0,7 que eu mencionei agora há pouco. Se nós desprezarmos essa queda, aí a minha tensão média seria simplesmente Vp2 dividido por π, ou seja, a tensão máxima, tensão de pico, observada lá no secundário do meu transformador, né? Ou seja, já convertida lá na rede elétrica, né? Da rede elétrica para o secundário, dividido por π, mesma coisa, isso considerando então o que a gente chama de diodo ideal, ou seja, o diodo ideal a gente despreza a queda de tensão na condução do diodo. Bom, a corrente média de saída aí, fechando essa parte das expressões, né, que seria a corrente recebida pela carga, a gente pode aplicar lá uma lei de Ohm, né, se a carga for puramente resistiva, o que é o caso. Pegamos então a tensão média de saída, dividimos pelo valor da resistência dessa carga, e a especificação do diodo seria basicamente a corrente direta máxima que esse diodo pode conduzir naquele circuito, né? Nesse caso, ela tem que ser maior ou igual a corrente média que a gente acabou de calcular aqui em cima, para que o diodo não se queime. Isso considerando aqui a condução do diodo, né? Então, por isso que a gente chama esse parâmetro de corrente direta máxima, porque seria a corrente máxima que o diodo pode conduzir, ele só pode conduzir quando diretamente polarizado. E uma outra especificação seria a tensão reversa máxima, que a gente chama de VBR, tá? Teria que ser então maior ou igual a Vp2, ou seja, a tensão de pico do transformador. Tá bom? Então essas são as expressões que a gente usualmente utiliza para os cálculos desse circuito. Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos nós vamos então estudar os retificadores de onda completa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.